Eu saúdo os amados irmãos e as amadas irmãs com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta quinta-feira estamos dando início a mais um culto de louvor ao Senhor. E tudo que acontecer nesse culto, seja para a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo de Deus, pois só Ele merece toda a honra e toda a glória. E que nós possamos sempre, como nós falamos, nós desaparecer e só o Senhor aparecer, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Oremos em nome do Senhor e nesta oração voltamos a incluir o povo de Israel, esse povo tão sofrido, mas que irá prevalecer, porque é chamado o povo de Deus, e também pelos moradores lá do Rio Grande do Sul, que estão passando também por essa grande tribulação, que o Senhor possa dar forças, possa dar sabedoria e possa dar entendimento para que eles possam suportar esta luta tão grande na qual estão passando, porque é também o nosso Brasil. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, mais uma vez estamos diante da Tua santa presença, Pai, no início deste culto de louvor ao Teu santo e bendito nome. Tudo o que acontecer neste culto seja para a glória Tua, Senhor, porque só Tu mereces toda a honra e toda a glória. Aceita a nossa presença. Fala através dos nossos lábios nesta abertura e na continuação do culto. Tudo que acontecer seja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Só eles merecem toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos ler um texto da palavra de Deus e nós vamos ler a última página da Bíblia Sagrada, no chamado livro de Apocalipse, escrito por João, o evangelista, na ilha de Patmos, quando estava lá na ilha de Patmos. E são palavras de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Capítulo de número 22, a partir do versículo de número 12. Capítulo 22, a partir do versículo 12, a partir do versículo 12. Está assim escrito na palavra de Deus. Eis que cedo eu venho, Jesus está falando, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Presta bem atenção, segundo as suas obras, ou a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Posso entrar na cidade pelas portas. Versículo 15, muito importante. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, quer dizer aqui os viciados e os covardes, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus, aleluia. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Essa água é Jesus Cristo, a água da vida. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa,
Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Ora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos repetir constantemente durante a nossa vida aqui nesta terra: ora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos estar esperando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em todos os momentos, em todos os minutos que nós vivemos aqui nesta terra, e possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. E terminando o versículo 21, ele dá a bênção: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os vós. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, neste texto, um texto bem forte, que se encerra a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, são os últimos versículos escritos na palavra de Deus por João, o evangelista, na ilha de Patmos, quando se encontrava ali. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, tomar muito cuidado para nós não estarmos incluídos nesta lista que Jesus fala realmente através da boca de João evangelista. Ele diz bem claro, meu irmão, minha irmã, nós não podemos ser enganados, porque a palavra de Deus é clara, não engana ninguém, é só nós queremos examinar, e mais do que nós examinarmos, colocarmos em prática a palavra de Deus. Ele fala bem claro aqui no final: ficaram de fora os cães, os feiticeiros, isso quer dizer, os viciados, os covardes também não entrarão no reino de Deus, porque no reino de Deus não há lugar para covarde, meu irmão e minha irmã, porque nós temos dentro de nós o maior de todos os valentes, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, diz a Bíblia Sagrada que o Espírito Santo penetra dentro de nós, e ali, pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós somos protegidos pela bênção do Espírito Santo. Mas nós precisamos dar valor ao Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus que Jesus prometeu que iria para o céu, mas ele nos enviaria o Espírito Santo de Deus para que estivesse conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Espírito Santo de Deus que desceu sobre os apóstolos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, meu irmão e minha irmã, desceu sobre nós, sobre cada um, sobre os apóstolos da época, e está ainda continuando descendo sobre nós. Só tem o Espírito Santo de Deus, aquele que já aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E Jesus aqui nos previne: ficarão de fora os cães, os viciados, os covardes e os que se prostituem também, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Meu irmão, minha irmã, tome cuidado para não estar nesta relação que o livro de Apocalipse, no versículo 22, nos fala. Viciados, covardes, homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. A palavra de Deus nos previne claramente, meu irmão, como nós devemos andar na presença do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, as coisas passadas ficam para trás, meu irmão e minha irmã, e nós passamos a viver uma nova vida. Por quê? Porque nós somos uma nova criatura em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós temos uma nova vida. Não podemos viver mais como nós vivíamos antes
de ter Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Nós somos realmente uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, esses pecados, essas imperfeições que nós tínhamos já passaram. Eu não estou falando, meu irmão, porque a Bíblia não fala isso, que nós passamos a ser perfeitos quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Continuamos, sim, sendo pecadores, mas diz a palavra de Deus, nós somos pecadores lavados e redimidos pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse sangue carmesim, esse sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser salvos. Deus amou o mundo de tal maneira, diz a Bíblia, que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. É um absurdo, muitas vezes, para as pessoas mundanas nós falamos isso, mas o cristão não morre, ele passa de uma vida para outra, para reinar, para estar reinando juntamente com Cristo para todo sempre da sua vida. Vale a pena aceitar esse Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Vale a pena deixar das coisas desse mundo, esses vícios que Jesus nos menciona aqui no livro do Apocalipse. Podemos deixar, difícil muitas vezes, mas nós podemos deixar, porque o Espírito Santo está conosco e Ele nos orienta. Quando nós vamos praticar alguma coisa que desagrada ao Senhor, o Espírito Santo toca em nossos ouvidos, toca em nossos corações e diz, não faça isso, que isso desagrada ao Pai. Aleluia, meu irmão. Eu, Jesus, diz a palavra de Deus, enviei meu anjo para justificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Davi o que era? Davi era também um judeu, meu irmão e minha irmã. E por isso que nós temos que orar, continuar sempre a orar para o povo de Israel. Esse povo tão sofrido, mas que estão sofrendo as consequências das atitudes dele com Jesus Cristo, o nosso único suficiente Salvador. Que eu testifico a todos aqueles que ouviram as palavras da profecia deste livro, continua Jesus, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão neste livro. Meu irmão, minha irmã, ninguém pode acrescentar, ninguém pode tirar nada do que está na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus e nós temos que procurar seguir ela. Muitas vezes é difícil, mas é compensador. Vinde a mim, disse Jesus, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e tereis a vida eterna. Aleluia. Vida eterna. Vale a pena, meu irmão, servir a Jesus, para que um dia nós tenhamos a vida eterna lá na glória. Mas enquanto nós estivermos neste mundo, nós temos que procurar praticar a palavra de Deus, praticar, seguir os mandamentos da palavra de Deus e pedir e fazer tudo que Jesus realmente nos manda. Eu sou a rainha de Jessé, meu irmão, minha irmã. Nós procuramos e devemos seguir sempre a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois, no versículo 20, para terminar, ele diz, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Que essa possa ser a nossa oração diária, constante. Ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos te esperando. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja. Deus abençoe o irmão. Deus abençoe a irmã. E que possa realmente ficar sempre na presença de Jesus e que nós não possamos estar incluídos nestas palavras que Jesus
que Jesus fala que não entrarão no reino dos céus, mas que nós possamos a cada dia mais consagrar a nossa vida, para que um dia nós estamos lá na glória, quando Jesus arrebatar a sua igreja, ou nós partirmos para a glória, nós possamos ter a certeza absoluta que nós iremos morar lá no céu. Temos uma morada lá no céu. Na casa de meu pai, disse Jesus, há muitas moradas. E que essa morada, uma dessas moradas, possa ser do irmão, possa ser da irmã, possa ser minha, possa ser de cada um de nós que serve a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com o coração limpo, com amor e com dedicação. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Peixes precisam de rios precisam de chuva, mas não mais que eu. Preciso de ti. Plantas precisam de terra, terra precisa do sol, mas não mais que eu. Preciso de ti. Filho precisa da mãe, a mãe precisa do pai, mas não mais que eu. Preciso de ti. Vida precisa de alma, alma precisa de amor. Ninguém precisa de alguém como eu preciso do Senhor. Cada batida do meu coração é dependente de ti, meu Senhor. Cada segundo de respiração é impossível sem o teu favor. Sem o Senhor eu não vivo, eu não posso, eu não sei. Eu não sou. Podemos viver sem tudo, mas sem o Senhor não dá. Filho precisa da mãe, a mãe precisa do pai, mas não mais que eu. Preciso de ti. Vida precisa de alma, alma precisa de amor. Ninguém precisa de alguém como eu preciso do Senhor. Cada batida do meu coração é dependente de ti, meu Senhor. Cada segundo de respiração é impossível sem o teu favor. Sem o Senhor eu não vivo, eu não posso, eu não sei.
nosso Senhor. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Oh Espírito Santo, oh Senhor. Quando estou angustiado, quando penso está tudo acabado, Ele vem me socorrer. Quando penso estou sozinho, nesse caminho com tantos espinhos, Ele vem me socorrer. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel Consolador, precioso és pra mim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel Consolador, precioso és pra mim. Tua presença doce calma e alegra minha alma, me dá forças pra vencer. Tu és tudo que eu preciso, és o meu melhor amigo, não quero te entristecer. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel Consolador, precioso és pra mim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel Consolador, precioso és pra mim. Meu amigo e fiel Consolador, precioso és pra mim. O Espírito Santo está descendo agora.
Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. O Espírito Santo está descendo agora, derramando tanta paz em nossos corações. O Espírito Santo sempre nos acalma nos momentos que passamos pelas provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso que renova a sua vida. Basta você crer. Seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Eu saúdo os irmãos e as irmãs com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma noite aqui para louvar, bendizer e adorar o nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos orar, irmãos. Santo e poderoso Deus, é na Tua presença que nós estamos, Senhor. No melhor lugar, na melhor hora de falar contigo, ó Pai, certo de que estás nos ouvindo. Responde-nos de acordo com a Tua vontade, Pai. Te agradecemos por mais esse privilégio de lermos a Tua palavra, meditarmos nela, mas que não possa ficar só nisso, mas que nós possamos praticar, pôr em prática, Senhor, a Tua palavra, para que possamos mais e mais aproximarmos de Ti. Ó Deus, os meus lábios, nos ajude, Senhor, porque de nós mesmos nada temos. Que o Teu Espírito Santo possa falar, Senhor, na minha boca, através da minha boca. Unge, Senhor, também os ouvidos dos nossos irmãos e seu coração para que possam ouvir, guardar e pôr em prática nas suas vidas. É o que nós te pedimos, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós vamos meditar um pouco da palavra de Deus em Mateus. Mas antes, eu queria dizer para os irmãos que para construir um edifício, uma casa, nós precisamos de um bom alicerce.
ter um bom alicerce. E depois nós colocamos areia, tijolos, eu não sou construtora, não sei, mas isso eu sei que vai em cada casa, ferro, vai outras coisas. Na vida espiritual, irmãos, não é diferente. Nós precisamos de um bom alicerce. E o alicerce é Jesus Cristo. Aquele cristão, aquele que aceitou Jesus, pode ficar certo de andar nos caminhos praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós estamos firmados na rocha, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso próprio Deus também. E nós precisamos também, no alicerce, na vida material, de, como disse, tijolos, areia, cimento e essas coisas. E na vida espiritual nós precisamos também de materiais, irmãos, que colocamos nessa casa, nesse edifício que nós estamos construindo. Nós precisamos de fé, esperança, amor, humildade, bondade, honestidade, misericórdia, paz e outros materiais que nós vamos aprendendo desde que a casa está edificada, precisa de um bom alicerce, nós vamos aprendendo dia a dia o qual é o material que nós precisamos enquanto aqui vivemos, pôr em prática em nossa vida. Tudo isso que eu falei, mais que os irmãos sabem também. Então nós vamos ler em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Os dois alicerces. Aqui são palavras do próprio Jesus. E só Mateus escreveu isso através do Espírito Santo. Se nós não lemos o livro de Mateus, às vezes gostamos de outro e não passamos, nós não ficamos sabendo disso. Por isso que é bom examinar a Bíblia toda. Tudo que está aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. E só Mateus aqui narra, como tem alguns textos que só Lucas narra, outros João, mas aqui só foi Mateus e deixou para nós. Vamos ler. Todo aquele, pois, que Jesus dizendo, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui, irmão, nós vemos que Jesus dizendo, ele comparou como dois homens que edificou a casa. Quis dizer que aqueles que já têm Jesus como Salvador, que segue os caminhos, também vêm as tempestades, vêm as lutas, vêm as provações. Nós passamos a mesma coisa, ficamos doentes, vamos para o hospital e às vezes, no caso, até a morte. Mas a diferença é que estamos edificados sobre a rocha. E essa rocha é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ler alguns textos que diz sobre a rocha. Jesus deixa bem claro as suas palavras. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, está edificado sobre a rocha. E essa rocha é Jesus Cristo, é o nosso Deus, próprio Deus. Tem alguns versículos da palavra de Deus que diz sobre a rocha. No cântico de Ana, Ana foi a mãe de Samuel, ela teve muitas lutas. Quem já leu a palavra, a história de Ana, verdadeira, sabe que ela passou por muitas lutas. Ela queria filho, não tinha, e ela ia para a igreja e orava e pedia, e Deus concedeu a ela. E ela fez um cântico.
E o cântico de Ana era assim. A mãe de Samuel está em 1 Samuel 2:2. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Coisa maravilhosa, né? Ela diz, não há santo como o nosso Senhor, porque não há outro fora de ti. Ela falando com Deus. Ela estava sendo grata, porque Deus ouviu a oração dela, ela concebeu, teve filho, e não só um, ela pediu um, e Deus deu mais para ela. Quando lê a história de Ana, é coisa maravilhosa. E ela, tão grata ao Senhor, ela fez esse cântico, essa adoração ao Senhor. Não há outro como o nosso Deus, que é a nossa rocha. E Davi também, lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo de 1 a 3. Nós vamos ler na Bíblia também, porque é maravilhoso o cântico. A Ana fez esse cântico. E Davi, nós sabemos, todo mundo conhece a história de Davi, o quanto Davi sofreu. Os irmãos dele perseguindo, tinha perseguidores. Ele precisava estar fugindo para lá e para cá. E ele estava edificado na rocha. Nós vamos ver pelas palavras dele. Mas tudo que ele falava, tudo que ele fazia, ele ainda glorificava a Deus. Na luta que ele tinha. Se nós lemos os Salmos de Davi, ele estava naquela de falar, apressa, Senhor, a socorrer-me. E depois ele glorificava a Deus. É coisa linda. É bom a gente ler a palavra de Deus. É um alimento para nossas almas. Então, 2 Samuel 22, 1 a 3, primeiro. E foi anunciada a Davi, aqui diz, Davi, aqui, 22, de 1 a 3. Então Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em perto, e todo homem endividado, e todos o homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe. E foi Davi dali para Mispa, e Moabitas, e disse ao rei do céu, deixa estar meu pai e a minha mãe conosco, até que saiba que Deus há de fazer isso por mim. Agora lá no 31 e 33 ele diz assim, 2 Samuel, desculpa irmãos, eu estava lendo errado aqui. 2 Samuel, desculpa. 2 Samuel 22. Cântico de Davi em ação de graças. E falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, e é o meu escudo, e a força da minha salvação, e o meu alto retiro, e o meu refúgio, o meu salvador, da violência me salvaste. Aqui ele está glorificando a Deus, porque Saul estava perseguindo, o rei Saul perseguindo, os inimigos dele, e aqui ele diz que não há outro rochedo, uma pedra, onde ele estava firmado com Deus. Naquele perigo que ele estava passando, ele estava depois agradecendo a Deus que Deus o livrou. Por quê, irmãos? Porque ele estava na rocha, e essa rocha era Deus. Então, irmãos, nós temos que estar firme nessa rocha. Depois veio Jesus, que continuou sendo rocha, nós vamos ver, e é a nossa rocha. Quando nós somos firmados, edificados sobre ele, passamos o que passamos, mas nós ficamos firmes. Nós não desistimos, estamos firmes com o Senhor até aquele dia onde que ele vem nos buscar, ou quando ele vem individualmente nos buscar também.
Então, meus irmãos, temos que estar procurando servir a esse Deus, fazendo aquilo que o agrada. Davi pede a Deus que o livre e louva e exalta o nome do Senhor. No Salmo 31, 2 e 3, ele diz assim, Salmo 31, 2 e 3. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Coisa maravilhosa, é Salmo que ele diz aqui, Salmo Davi. Então, se nós formos ler mais, vai ter mais sobre o que ele fala, que o Senhor é a rocha dele, a fortaleza dele. Porque mesmo nas horas dos perigos ele podia desistir. Poxa, eu sirvo a Deus e estou tão perseguido. Mas o Senhor o livrou. E a morte de Davi não foi ninguém que tirou a morte dele, não. Deus mesmo que o levou. Então, irmãos, vamos ficar firmes nessa rocha, que é Deus, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já disse, tempestade nós temos, cada um não esperamos, mas às vezes vem que nós não estamos esperando e ela chega. Mas vamos ficar firmes com o Senhor, porque com Ele nós venceremos. Ainda Davi, no Salmo 27, ele diz a confiança que ele tinha em Deus e anelava pela sua presença. Ele queria a presença do Senhor toda a vida com ele. Mesmo nas lutas, mesmo quando ele tinha alegria, ele louvava o Senhor. O Salmo, se os irmãos puderem ler ele todo, o Salmo 27, é maravilhoso, irmão. É maravilhoso. Nós vamos falar só o versículo 14 do Salmo 27. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. E ele repete, espera, pois, no Senhor. Então, é só no Senhor que nós podemos esperar. As lutas são muito grandes, os problemas são grandes, cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas dificuldades, mas continua confiando no Senhor. Edifica a sua casa sobre aqueles que ainda não edificaram, sobre essa rocha que é Jesus Cristo. E não tenha medo de nada, né? Porque estando com Ele, nós estamos seguros. Isso é se a gente se estiver na rocha, né? Que é Jesus Cristo. Davi teve muitas lutas, mas firme na rocha. Deus o guardou de todos os males, nós já falamos. Nas lutas, ele glorificava a Deus. Na hora, a gente via que desde pequenininho, ele já foi enfrentar, mocinho, foi enfrentar Golias, e ele saiu vencedor. Ele enfrentou o urso, e ele foi vencedor. Então, irmãos, os animais, ele ficava ali tomando conta das ovelhas e vendo, procurando ver se vinha algum animal para estar ali pegando as ovelhas. E ele mesmo fez aquele salmo maravilhoso, né? Se pondo no lugar das ovelhas. E Deus sendo o pastor dele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes não falta nem as lutas para nós, porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. E quantas aflições nós passamos, às vezes, no dia? É conosco, é com nossos irmãos, com nossos parentes. Então, irmão, é ficar... Hoje nós vamos falar sobre a rocha. É ficar firme nessa rocha que é Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque beberam da pedra espiritual, que é Jesus Cristo, que é a pedra espiritual, que é Jesus. Então, todos beberam daquela água, aqueles que estavam firmes, a pedra espiritual, que é Jesus, está marcado assim, que é Cristo. E ele era a pedra de esquina, pedra principal. Então, nós estamos firmados nele, nada devemos temer, porque ele está conosco. Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias. E nós precisamos estar com ele também, não é? Para vencermos as lutas, se estamos edificados na rocha.
Podemos falar de outros também, né? Que inspira a gente. Nós vemos no Novo Testamento, no Velho Testamento, homens e mulheres que serviram ao Senhor, que estavam edificados. Nós não temos dúvida. Quando a gente conhece aquele que está edificado, né? Ele não murmura, procura não murmurar, vem os problemas, ele entrega na mão do Senhor, confia e espera. Às vezes ele não responde como nós queremos, a gente sempre fala isso. Mas ele responde de acordo com a vontade dele, que é a melhor para nós. Então, irmãos, temos aqui Noé, os irmãos vão lembrando, Abraão, o quanto passou, mas ficou firme. Moisés, quanto sofreu. Elias, nós sabemos da vida de Elias, que foi a viúva que o sustentou. Imagina só não ter nem o que comer. Josué, o que passou também. José, um exemplo maravilhoso, tudo que ele passou, mas ele estava edificado sobre a rocha, que era Deus. Jeremias também foi parar até dentro de um poço lá, né? E não morreu, o Senhor o guardou. Como José também foi jogado no poço, os irmãos dele, os inimigos dele, próprio da casa, né? E ele foi livre, e nós vimos o final de Elias, de José, guardado e amparado pelo Senhor. Chegou a ser até governador. Coisa maravilhosa, né? O que Deus trabalhou na vida dele. No Novo Testamento nós vemos Paulo, João, Estevão, João Batista. Chegou a tirar a cabeça dele, mas ele falando a verdade. Ele procurava servir e ele tinha Jesus como sua rocha. Perdeu a vida, mas ele não perdeu a salvação, porque ele estava firmado. E o importante de tudo, irmãos, aquilo que passamos, não sabemos o que vamos passar, mas aqui é tudo passageiro. Mas o importante é nós estarmos firmes com Jesus, porque além desta vida, que é tão rápida, nós vamos ter uma vida eterna com o Pai lá no céu. Isto vale a pena. Mas aqueles que estão firmados na rocha, não esqueçam, irmãos. Paulo, ele deixou bem claro, além de tudo que ele passou, ele nunca blasfemou, nunca desanimou. Nós víamos que ele precisava estar fugindo de uma cidade para outra. Ele, depois de preso, ele escrevia as cartas, que nós temos as cartas maravilhosas de Paulo. No Atos dos Apóstolos, a conversão dele, desde que ele aceitou, ele tinha uma vida arregalada, estudou nos pés de Gamaliel, era um homem importante, mas ele deixou todas as coisas para o amor de Cristo e sofreu. Mas ele mesmo disse, combati o bom combate. Bom combate. Combate nunca é bom, mas para ele foi bom porque não era peso. Ele, além de ele escrever, ele disse assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Só me resta a coroa da justiça, que me está guardada, é a que nós estamos esperando também, que o justo juiz vai me dar naquele dia. E ele disse, não só a mim, mas a todos que ele quis dizer que esteja firmado na rocha, que é Jesus. Então, passando desta vida, tem muitos que falam, acabou na sepultura, não. Ou nós vamos para o céu, se não tivermos na rocha que está edificada sobre a areia, qualquer coisa que vem, nós já desistimos de Jesus. E acaba indo para o inferno, que é a casa que é areia. Aquele homem que construiu, talvez quando ele construiu aquela casa, ele nem pensava o que construiu na areia, que não ia ter problema nenhum, a vida estava boa, construiu lá. Mas quando veio a primeira tempestade, desabou. E o outro que construiu sobre a rocha, talvez ele falou, não sei, hoje está tudo bem, amanhã não sei. Ele se preveniu. E é o que nós devemos fazer, se prevenir, estar na rocha, firme com Jesus, porque aí não há perigo. Quando nós saímos daqui, tem um lugar reservado para nós, como disse Paulo, e vamos estar face a face com Deus. Lá em Timóteo, o apóstolo Paulo diz, que é o que eu falei, está em 2 Timóteo 4:7. Ele disse que combateu um bom combate. Se os irmãos quiserem ler, está escrito ali, aqueles que amarem a sua vinda. Não sei se o irmão, a irmã pensa na vinda do Senhor. Temos que pensar todo dia, temos que amar, esperar, dizer,
Ora vem, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Fica comigo, me ajuda. Como disse Davi ali, me encaminha para as coisas boas. Porque de nós mesmos, nós somos tão falhos. Somos pecadores lavados pelo sangue do Senhor. Mas não deixamos de pecar. Mas quando vem os pensamentos, quando vem as coisas, vamos pedir perdão ao Senhor. Andar na santidade. Sem a santidade nós não vamos ver a Deus. Aqueles tijolinhos nós temos que pôr todo dia na nossa construção, para que possamos estar com Ele um dia. E eu espero, e estamos vendo que não vai demorar muito não, Ele está para chegar. Vamos estar prevenidos, que nem fez o homem que construiu sobre a rocha. Quando estamos firmados nesta pedra que é Jesus, essa rocha, passamos o que passamos, falamos, mas ficamos firmes, sabendo que Ele zela por nós. Ele nos dá os escapes nas horas certas. Ele deu para Abraão ali, né? O escape era para o filho ser sacrificado. Mas quando ele foi para matar, que Deus pediu, deu e pediu, porque Ele nos prova, né? E Abraão ficou firme. Quando ele foi, o anjo do Senhor falou, não, porque viu que ele estava sendo fiel. Então, por quê? Ele estava edificado em Deus, o seu eterno Deus. Em Romanos 8, 36 e 39, Paulo nos diz, vamos ler na palavra de Deus, o que ele diz aqui. Romanos, Paulo ensinando na igreja de Roma, já preso, mas ensinando, animando os irmãos. Ele disse assim, ó, 36, como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas ele diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por amor, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilhoso. Podem ler depois, né? Romanos 8, 36. Pode começar do 31, que ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Firme na rocha. Vamos pegar como exemplo esses irmãos, né? Que está escrito também, tem aqueles que ficaram na areia e nós sabemos o fim deles, quais são, quais foram. Quando estamos firmados nessa pedra, passamos a confiar mais e mais no Senhor. Estamos cada dia mais nos aproximando dEle, querendo chegar perto dEle, com dificuldade, com problemas, com as tempestades que vêm, mas nós construídos na rocha, nós prevenimos das coisas que vêm. Estamos firmados, guardados, e ali, irmãos, os outros podem ver em nós, às vezes passamos por outro e falam, nossa, mas aquele tem esses problemas, um não enxerga, porque todo mundo que nós estamos aqui, não estamos livres de nada. Como nós tivemos um irmão, não enxergava, mas firme com o Senhor. Eu conheço muitos, no dia de hoje a Bíblia está escrita, está cheio de irmãos que nós falamos aqui que estavam firmes na rocha. Mas nós sabemos também muitos que ainda estão servindo ao Senhor. Uns, uma dificuldade que tem, já não vai mais na igreja, não serve mais. Então não estão edificados na rocha, precisamos tomar cuidado. Mas conheci uma irmã que ela estava com câncer, quase no final, muito mal, e perdeu um filho, que não deve ser fácil. E ela foi no velório, nós estávamos lá. Ela olhou para o céu e falou, Deus, tu me deste e o Senhor tomou. Louvado seja o teu nome. Não teve quem não ficar emocionado com essa irmã. E ela sofria muito com esses filhos, porque bebia, não queria saber do Senhor. Não sei no final como foi. Não acompanhava, ia só visitar. Mas soubemos que faleceu e foi. Ela quis ir, muito mal. Mas quando ela disse isso, irmã, ela estava edificada na rocha, que é Jesus.
Vamos ser assim. Temos irmãos ainda que nos dão exemplo, para que possamos estar sempre buscando esse Deus, sempre na presença dele. E quando o inimigo vem, às vezes estamos com problema, a gente busca o Senhor, lê a Bíblia. A Bíblia é a melhor cartilha que nós temos. É ela que nos fala sobre as coisas de Deus. Vamos ler a Bíblia, orar, falar com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus falando conosco, as cartas de Paulo, o Novo Testamento, que vê de Jesus, já da vida de Jesus. Nós vemos quanto Jesus também sofreu. Ele estava edificado na rocha, que era o pai dele, e passou tudo por quê? Ele não era pecador, mas ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda anda colocando os tijolos, o seu alicerce na areia, colocando muitos tijolos, a bebida, o vício, os palavrões. Isso são tijolos também, que é edificado nessa casa, que é areia. E se você não tomar cuidado, ela vai cair. Mas muda, dá tempo ainda. Seja agora, fala, Senhor, eu quero te aceitar, Jesus. Eu quero que o Senhor seja minha rocha. E em ti eu quero confiar. E deixa, ele vai fazendo, trabalhando na sua vida. Por si mesmo você não faz nada. Pede perdão dos seus pecados, limpa o seu coração, comece a edificar sobre a rocha, colocando os materiais que nós já falamos aqui. Principalmente a fé, o amor, a esperança. A esperança no quê? Não aqui neste mundo, mas a esperança de que Jesus vai voltar e nós vamos também estar com ele, face a face. Nós devemos estar preparados na nossa vida espiritual, pôr a nossa casa espiritual em ordem, porque o corpo vai para debaixo da terra, mas o espírito vai para Deus, ou para Satanás. Eu tenho certeza que o Senhor quer estar com Deus, então firma nos caminhos deles, no caminho de Jesus, na rocha que é Ele. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos só ler o último versículo, é Isaías 26, 4. Isaías também passou bastante, mas ele ficou firme. E quantas profecias está ali escrito que ia acontecer, está acontecendo, e quantos muitos anos atrás foi escrito. Então, por isso nós devemos estar alerta. Diz assim o versículo, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiai no Senhor perpetuamente, sempre. Não vacilar, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Deus é uma rocha eterna. Como disse Ana, como disse Davi, como disse Isaías aqui, e muitos outros também que está escrito na Bíblia. Que Deus continua nos abençoando e ficamos firmes nesta rocha. Amém. Bendito seja Deus, e que essa paz do Senhor Jesus esteja sempre presente na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Chegamos ao final de mais um culto de louvor a Deus, de adoração ao nome do Senhor, o nosso Deus, e eu agradeço muito a ti, a tua participação conosco, e sobretudo agradeço ao nosso Deus por mais esta rica oportunidade de, em comunhão, podermos prestar um culto ao nosso Deus, o eterno Deus, Senhor de nossas vidas. Nesse momento agora, eu te convido uma vez mais nesse culto a orar, a falar com Deus, a buscar a presença do Senhor, nosso Deus, em oração, sempre no nome bendito de Jesus Cristo. Invoquemos o Senhor, oremos. Amado Deus e Pai, bendito seja sempre o teu santo nome. Com gratidão no coração pela vida da tua igreja, por mais este culto que nos concedesses a oportunidade, e pelo teu grande amor nas nossas vidas e a atuação tua em nós e através de nós,
nossa eterna gratidão. Dá a tua bênção, Senhor, a todos que participam deste culto, vindo de encontro a cada necessidade, suprindo, Senhor. Vindo de encontro a cada enfermidade, curando. Vindo de encontro a cada problema, solucionando. Dá-nos a tua bênção, a tua orientação, a tua direção. Opera maravilhas no nosso meio. Nós te suplicamos e te agradecemos. Estenda a tua bênção aos necessitados, aos hospitalizados, aos enfermos, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão em lugares difíceis e terríveis. Ó Deus, aqueles necessitados, dá a tua bênção, suprindo também, abençoando, Senhor, salvando, libertando, curando, operando maravilhas pelo teu poder, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Dá a tua bênção, eu te peço, Senhor. Dá a tua bênção, eu te suplico, ó Deus. E desde já te agradeço, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Sempre no nome santo e soberano de Jesus Cristo, Senhor da Igreja, nosso Salvador. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, a bênção do Deus Trino, esteja conosco permaneça, e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas por todo o sempre. Amém. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Nosso brado de vitória, Romanos 8:31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eterno Deus, que o eterno Deus continue abençoando a tua vida, continue abençoando o teu lar, continue abençoando a tua família. Sirva a Deus com alegria, com desejo no coração. Desfrute da presença do Senhor. Ele é companhia marcante na tua vida. O Deus presente, o Deus conosco, o Deus atuante, que você e eu, que cada um de nós, possamos viver aqui, desfrutando da maravilhosa companhia do Senhor. Muito obrigado pela tua participação conosco em mais este culto ao nosso Deus. E convido a ti, tua família, para participar das atividades na Igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé, Rua Francisco Marengo, número 76. Participe conosco, domingo, 7 horas da noite, culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, o nosso Deus. Domingo, 7 da noite, bem como terça-feira, 8 horas da manhã, permitindo o Senhor. Também, quintas-feiras, 7:30 da noite, no YouTube e no Facebook. Sempre, repito, com a permissão do Senhor. Participe conosco, será enorme alegria a tua companhia conosco. Que Deus, o Eterno, continue grandemente abençoando a tua vida, teu lar e a tua família. E fique sempre desfrutando da paz inaudita e maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da Igreja. Deus te abençoe. Amém.